qual é a razão do sucesso atual das cooperativas no âmbito nacional espanhol? Doutor Tarcísio, nós estamos vivendo esse ano, pela ONU, o Ano Internacional do Cooperativismo. E nós estamos aqui num ambiente que, como o AgriShow, nós temos aqui no Paraná o show rural de uma das cooperativas que é destaque aqui também na nossa região, que é a cooperativa Copavel. Junto com ela se somam mais outras grandes cooperativas que fazem parte das 500 maiores empresas do Brasil. As cooperativas do Paraná e do Brasil têm um destaque muito importante na economia e assim foi avaliado pela ONU como a importância que se tem esse segmento para a geração de emprego, para a geração de renda e para que as pessoas cooperem com as suas atividades. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui na região oeste do Paraná, onde as cooperativas, os cooperados, os nossos patrões, que são milhares, porque a cooperativa une esses cooperados, a maioria deles é formado, 75% a 80%, são de pequenos e médios produtores rurais. Eles não passam de 20 hectares de terra e eles juntos têm uma força multiplicada do que se tivessem sozinhos, não teria com certeza o desenvolvimento econômico do Paraná e do Brasil. É através da cooperação, é através dessa união de forças que se faz uma potente desenvolvimento econômico de toda a nossa região. Agora é importante destacar que esse lado do cooperativismo, ele ganhou muito força, nasceu naturalmente no Rio Grande do Sul, mas ele tem aqui no Paraná um momento único, né? Qual é a razão especificamente do estado do Paraná? A gente sabe, é claro que na nossa região aí da Alta Mogiana existem cooperativas importantes, mas aqui no Paraná nos impressiona muito, né, a atuação muito forte do sistema cooperativo. Em termos de números, o setor cooperativista no estado do Paraná significa quanto por cento da economia do estado? Nós temos hoje o PIB agrícola do Paraná, ele representa 65% de tudo que se produz passa por uma cooperativa, no que diz respeito à produção agrícola. Então você imagina que isso é realmente um grande pilar que sustenta o nosso estado, que traz o desenvolvimento. Nós temos nas cooperativas hoje mais de 205 bilhões de faturamento, foi o ano 2024. Só as cooperativas transformando, movimentando essa quantidade em recursos. E nós aqui, representando os trabalhadores, só na nossa federação nós temos mais de 80 mil trabalhadores que estão sob a nossa representação da federação e mais 5 sindicatos que compõem o conjunto da FETRACOP. Então, nós fizemos esse trabalho, as cooperativas desenvolvem as suas atividades, dando condição de uma pequena propriedade rural ter condição de ter uma renda maior do que muitas vezes uma área de terra 50, 100 alqueires de terra. Com 4, 5 alqueires de terra, a pessoa consegue ter piscicultura, pode ter avicultura, tem suinicultura e também tem o leite. Então, dentro dessas atividades, é importante destacar que o produtor consegue ficar no campo, não tem o êxodo rural, ele fica lá, consegue criar sua família com dignidade e consegue fazer com que as cidades interioranas, as cidades menores, consigam ter o seu PIB potencializado pela distribuição de renda que as cooperativas proporcionam. Agora é importante a gente destacar que nós estamos entrevistando um líder sindical. E a coisa que mais me chama a atenção pelo lado positivo é uma harmonia entre o capital e o trabalho. No evento que nós participamos no início do mês de maio, nesse local onde nós gravamos essa entrevista, houve uma participação efetiva do lado patronal, que são os diretores, os próprios cooperados. Como é que vocês conseguiram fazer isso que eu chamo sempre de um sindicalismo moderno? Na verdade, Tarcísio, nós temos aqui uma dupla função. Tem muitos cooperados que são cooperários, são os operários do cooperativismo. Vamos até explicar direitinho, porque muitas vezes cria uma confusão. O cidadão que faz parte de uma cooperativa, ele é um cooperado, ele é dono da própria cooperativa. Um exemplo, nós temos hoje o sistema de crédito, Sicredi, o próprio Cressol, o Sicobi, que tem também aquele cidadão que tem uma conta bancária, ele passa a ser cooperado também. E o número é impressionante, porque 10% da população brasileira hoje é cooperado. Isso é uma coisa diferente, né, Espanhol? O nosso segmento, nossa atividade, a nossa categoria, ela é muito eclética.
Porque o pequeno produtor rural, ele encontrou na cooperativa uma forma de ter o seu salário. Então, muitas vezes, ele trabalha na própria cooperativa. Eu dou um exemplo de uma das maiores cooperativas aqui que nós temos na região, que o cooperário era um gerente administrativo, ele conseguiu comprar a sua terra, da sua terra ele automaticamente virou cooperado da cooperativa, e hoje ele é vice-presidente dessa cooperativa e presidente do sindicato patronal aqui regional. Ele também é um cooperário, mas também é um cooperado. Então, na nossa categoria, o conflito não existe, ou ele está muito diminuído por causa dessa simbologia que se tem, que muitas vezes o próprio cooperado também é o cooperário. Ele trabalha na cooperativa, mas também tem sua atividade agrícola, tem sua atividade avícola, vinculada à cooperativa, que ele mesmo ajuda a processar, que ele ajuda a comercializar, que ele ajuda a faturar. Portanto, a nossa categoria não é que nós não temos os embates nas questões salariais, nas questões... Quando o bicho tem que pegar, pega. Mas, na sua grande maioria, entendemos que indo para frente, é de mãos dadas que nós vamos conseguir vencer os desafios e fazer com que o cooperativismo seja cada vez mais forte e que os trabalhadores tenham um poder de compra maior, que possam ter uma vida digna como trabalhadores, e é por isso que nós trabalhamos incansavelmente nessa parceria. E nessa parceria tem dado resultados positivos, como é o evento que nós estamos realizando com mais de 3.000 trabalhadores de diversos cooperativos e com o apoio também do SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que vem nos patrocinar uma parte significativa do nosso evento. O doutor Francisquini é filho do saudoso seu Paulino e também da dona Maria Aparecida. O seu Paulino foi gerente da diga Fábrica de Manteiga, que ficava ali do Milton Rodrigues, na Avenida 2, né? Naquele ponto? Era na Rua 1 com a Avenida 2, né? Fábrica de leite, conhecida Isso, fábrica de leite. Como se a vaca não tivesse. Mas era um hábito que a gente tinha, que o leite fabricava o queijo, aliás, uma manteiga que era muito boa. O seu pai veio de que cidade, Francisquinho? Sertãozinho. Ele é de Sertãozinho. A sua mãe, de onde é? É daqui de Orlândia mesmo. O seu pai veio trabalhar e conheceu a sua mãe? Perfeitamente. Veio trabalhar no Laticínios Aviação e conheceu minha mãe. E desse relacionamento são 3 irmãos. É você que é o mais antigo, o Paulino, que é contemporâneo, estudou comigo, Paulino Graciano Francisquino, Paulininho. Estudamos juntos no cursinho, moramos juntos na pensão da dona Cida. Isso. E ele formado na USP em São Paulo, eu me formei na USP em São Carlos. E também tem a enfermeira competente, a sua irmã, que realmente faz sempre um trabalho muito bonito. É uma família que vocês têm uma participação muito boa aqui em Orlândia. A sua vida de estudante, acredito que tenha sido de todos, né? Que tem essa faixa de 60, 70 anos. Naturalmente, você deve ter estudado primário no Coronel Orlando e depois foi para o Instituto. Como é que foi, Francisquinho? Perfeitamente, é isso aí. Coronel, depois para o IEEO, né, Instituto de Educação Estadual de Orlândia, capitaneado pelo saudoso Geraldo Rodrigues, né? Depois fui para Ribeirão Preto, fazer o cursinho, César Lattes. A seguir, prestei exame na cidade de Botucatu e entrei na Faculdade de Medicina de Botucatu. Agora, dos tempos de colegial não que você fez em Ribeirão, de ginasial, você mencionou o professor Geraldo, algum outro professor que vem na sua memória, saudosa memória? Sim, Dona Silvia Ferreira Jorge, tem o professor que era professor de ciência, que trabalhava com Simão Dorjas. Perfeito. Acho que é Geraldo, agora também está escapando a marcha. Mas trabalhava ele e o Simão dando aula de ciência. O Simão escrevia na lousa, e ele depois entrava dando aula. Você não é do tempo do Ivan Rigolin? É da mesma idade ou é você um pouco mais novo do Ivan Rigolin? Que tinha o Espaço Vital, o Sérgio Sordi, aquele pessoal que participava. É da mesma época sua também? Ivan Rigolin era contemporâneo. Estudamos juntos. Estudaram juntos? Perfeito. Aí você fez o cursinho em Ribeirão, passou no curso de medicina em Botucatu. Botucatu, perfeito. Um curso conceituado e também alguns companheiros de Orlândia. Seria bom você mencionar para que a gente lembrasse da tua turma da época lá da medicina. Bom, quem
começou foi o Dr. Barbieri, né? Ele é originário da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Depois tem o Cadê Rodrigues. Depois o Mauri Rodrigues também. Tem a doutora Consuelo, que veio de lá também. A doutora Consuelo também de Botucatu. A doutora Consuelo veio de lá. Tem a Mauri, já citei, o doutor Cláudio, tem o Romulinho, né? Que faleceu. No acidente automobilístico quando ele era estudante, é isso, Francisco? Quando era estudante. E, coincidentemente, na época, nós trocamos de lugar no carro. Você estava no mesmo veículo? Não. Eu era para estar no carro que ele estava. Perfeito. Exatamente. E é aquela história, um acidente ele não acontece, ele se constrói, né? Então, no dia, eu me lembro nitidamente que eu acordei o pessoal, eles não quiseram, demoraram um pouquinho para levantar, depois chegou o Claré e ele estava sem cigarro. A rodovia era pertinho da nossa casa. E ele tinha, como não tinha bar no caminho que ele fez, que ele teria que fazer para ir na rodovia, ele passou por dentro da cidade, onde demorou um tempo maior. E o acidente, você sabe que ele milésimos de segundo acontece. E aconteceu em Barra Bonita, um carro entrou na frente deles e estava o Amauri, estava o Zé Roberto Gonçalves, que nós acabamos de esquecendo de citar, que também formou lá, daqui de Orlândia, e o Romulinho, né? E o próprio Claré. Apenas o Rômulo faleceu. O Amauri teve um traumatismo craniano, ficou um pouquinho, alguns dias internados, mas depois saiu bem. Isso é chocante, né? Na época, jovens, né? Que idade tinha o Rômulo quando morreu? Eu tinha 25, 26? Não chegou a tanto, não. Estava no começo. A gente era o primeiro ano de faculdade. Ele devia ter 19, 20 anos. É impressionante. Era pista simples naquele tempo, acho que até hoje é pista simples. Pista né? simples. Recentemente eu passei ali, naquele trecho, tem uma certa serra naquela região ali. Eu fui a Ourinhos e eu passei por lá. Agora, durante a faculdade, é aquela pergunta que a gente sempre faz. O seu irmão foi para a área de exatas. Você foi para a área de biológicas. A Ana, sua irmã, também de biológica. Perfeito. Quando é que nasceu essa vocação de ser médico? Desde sempre você pensou? Sempre. Nunca me ocorreu. Uma vez me ocorreu a possibilidade de ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira, mas passou, era mais romantismo. Mas nunca me passou alguma coisa mais forte que não fosse a medicina. Eu queria inicialmente saber do senhor o seguinte, né? De imediato, a questão da escolha do Papa, que esse é um tema que chama a atenção de todo mundo, né? Nunca se viu na história recente, é claro, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, um assunto que tenha despertado tanta atenção. A avaliação da escolha do novo Papa veio ao encontro daquilo que a Igreja professa hoje, na opinião do senhor? Minhas saudações, Tarcísio, também todos vocês que nos acompanham. Primeiramente foi uma surpresa, mas uma grata surpresa. É o Espírito que age, que ilumina, que iluminou os nossos cardeais na eleição do Papa Leão XIV. A gente pode assim ter uma surpresa porque a sua idade, nós temos quase a mesma idade, né? O Papa está com 69 anos, eu estou com 68 anos. Mas também o Papa São João Paulo II, ele foi eleito mais novo ainda, né? Mas a gente percebe uma pessoa que tem uma experiência pastoral muito importante, né? Porque ele foi padre, né? E trabalhou durante muitos anos em paróquias, depois também na sua congregação. Então isso foi dando essa experiência, depois também como bispo, né? E, ao mesmo tempo, uma experiência curta, mas tem uma experiência também na administração e nesse contato com a Cúria Romana, com o dicastério, onde ele trabalhou. Então, é alguém com uma certa jovialidade, mas que já tem uma experiência de vida. E isso é muito importante para a nossa igreja, né? E nós estamos percebendo já nos seus primeiros passos, nas suas primeiras decisões, essa continuidade
com o pontificado do Papa Francisco, mas também do seu jeito. Ele não é um xerox do Papa Francisco, né? Ele tem todo o seu jeito particular para governar a nossa igreja. A sua influência agostiniana também ela é muito importante, né? Porque isso traz toda uma carga de experiência nesse trabalho tão importante que ele está já realizando na nossa igreja, né? E na verdade uma avaliação que a gente faz à distância é de que esse perfil dele, de estar ao lado também da população, principalmente a passagem pelo Peru, no qual ele teve essa proximidade na diocese que ele presidiu e encaminhou. E também o fato dele conhecer a estrutura do próprio Vaticano, ele que foi convocado pelo Papa Francisco e já estava atuando lá. Acho que isso foi o que determinou também uma escolha que representasse a sequência de um princípio do Papa Francisco, mas ao mesmo tempo alguém que tivesse juventude e tivesse uma marca pessoal, né, Dom Paulo? Exatamente. Então essa experiência, eu falo assim, pastoral, mas uma experiência também de formação, é claro, porque um padre agostiniano recebe uma formação muito sólida, né? Todos os padres, mas ele recebeu. Depois também ele foi superior da ordem, né? E essa presença no dicastério para os bispos, né? Então o trabalho já que ele já estava realizando, o aproxima muito da Cúria Romana, o aproxima também das nossas dioceses, porque o Papa tem que ter toda essa... Claro, ele tem muitos colaboradores, né, que o ajudam, né, nesse governo da igreja, né? E como ele trabalhou, é um Papa americano, mas trabalhou também fora, olha, essa ligação, esse contato, essa experiência de ter um diálogo também com outras realidades, outros países, porque o Papa também é um chefe de Estado, né? Além de governar a igreja internamente, ter toda essa abertura para as preocupações que são de toda a igreja, mas é alguém também que tem uma abertura para esse diálogo com as outras religiões, outras igrejas, outros chefes de Estado. Então isso é muito importante, né? Nascido em Guaíra? Nascido em Guaíra. Quanto tempo você ficou por lá? A Guaíra eu fiquei pouco tempo, né? Eu fiquei lá até uns 13, 14 anos, depois vim para Ribeirão Preto. Já Sim. veio para Ribeirão? Isso. Você tem 40 anos? 48. 48 anos. Isso. Eu tirei 8 de propósito para você dar uma animada. Tá quase 50, mas tá aí, perfeito. Tem um neto, né? Isso. 2 filhos. Um neto, 2 filhos. Casado com a dona? Luciana. Dona Luciana. Agora, conta essa história. Disseram, parece que a tua mãe trabalhava em restaurante, faleceu precocemente. Sim. De onde nasceu esse seu gosto por estar ligado a restaurante? Sim. Minha mãe faleceu bem cedo, né? A gente vem de família simples e ela era cozinheira, né? Cozinheira num restaurante, onde eu fui garçom no começo da minha profissão, foi nesse mesmo restaurante, em Guaíra, Chopão. Né? Grande Chopão. É isso, trabalhou um período lá de cozinheira, a gente mudou para Curitiba um período e voltou. Quando eu voltei, aí fui procurar esse lugar e continuar ali uma história, né? Logo quando eu perdi a minha mãe. E você chegou a trabalhar em algum restaurante de Guaíra? O Chopão. No próprio Chopão? No próprio Chopão. O que você fazia no restaurante? Quando eu comecei, eu era barman, né? Barman, assim. Um homem que fazia... Você tinha o estilão todo? Coquetelaria e tal. O período era um período mais... Não era tão rico, a coquetelaria, algumas coisas mais simples, então se adaptei bem nesse sentido aí. Agora, Ribeirão Preto andou na sua vida há 20 anos. Sim. Você chegou em Ribeirão Preto, foi com o propósito de trabalhar nesse segmento de restaurante, alguma coisa do tipo, foi isso? No mesmo segmento, Cheguei em Ribeirão Preto com um sonho de trabalhar no Pinguim. Era esse? Sonho criança. E quem não quer, né? Pinguim. Você vai para qualquer lugar do Brasil, Ribeirão, Pinguim, Pinguim. Califórnia brasileira. São marcas registradas, né? Exatamente. Aí eu obtive o êxito, trabalhei numa divisão deles que se chamava Barbacoa, né? Que foi uma das primeiras casas que no período aí eu entrei. Antes disso, um pouquinho no Botequim 1313, na Prudente de Moraes. Também. Agora, o seu registro maior, e eu me recordo na questão do Barbacoa. Para quem não se lembra,
Restaurante que ficava no Shopping Santa Úrsula. Shopping Santa Úrsula. Era o top da época, impressionante, né? Isso. Quanto tempo existiu o Barbacoa lá no shopping? Eu passei por lá, entrei em 99, saí em 2007. Não me lembro bem, mas eu acho que fechou em 2015, eu acho. Foi 2015, 2018, não me lembro bem o período. E esse restaurante, qual era o tipo de variedades que ele oferecia? Eu cheguei a frequentar lá, mas de qualquer maneira não me lembro bem. Ali era mais carne, né? Era uma casa especializada em cortes de carne internacional, né? Bife ancho, bife de chorizo, costeleta de cordeiro, incluído uma mesa de frios e guarnição. Esse era o procedimento que eles usavam lá e muito bom, né? A casa funcionou muito bem enquanto esteve aberta. Foi uma marca muito forte em Ribeirão no período. Agora, a gente nota que você não ficou durante todo o tempo de existência do Barbacoa. No meio do caminho, alguém te convidou. Sim. Você saiu do Barbacoa e foi para que restaurante? Eu fui inaugurar não, na verdade foi a primeira vez que eu trabalhei com o Túlio, resgatando aqui. Túlio Santini, Isso, família Santini, isso. muita conhecida, marca registrada de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo e do Brasil. É isso mesmo. No período ele era sócio de uma choperia, onde eu trabalhei com ele, tive o prazer de trabalhar com ele pela primeira vez, né? E ali ele já fazia os seus pratos ali, que ele é chefe de cozinha, empresário, chefe de cozinha. E eu comecei a ficar encantado ali com esse tipo de comida que ele elaborava, tudo muito fresco, tudo muito bacana, muito bem certinho, e o resultado também no serviço de frente, sempre muito positivo. E como é que é o trato com o seu Túlio? No tempo que você começou a trabalhar com ele? Eu comecei... Como todo italiano, um pouco rigoroso, que a gente imagina. Sim. Eu comecei nesse período, né? Aí a gente trabalhou 1 ano, ele separou a sociedade no Shoptime Street. Eu saí do Shoptime Street e fui inaugurar uma choperia que chama Jordiano. Fiquei 1 ano por lá. E depois o Túlio me recontratou pro Amit, né? O Amit está até hoje. O Amit está Só até para hoje. o amigo entender, dá o endereço dessas casas que o seu Túlio teve durante o período que você trabalhou com ele. A família Santini. O endereço? Não, pelo menos rua tal, região tal, alguma coisa desse tipo. Não, o Amit fica ali no Sumaré, né? Sumaré. No Sumaré, isso. Olavo Bilac, 1280, o número do Amit lá. Tem um filho dele também que tem restaurante? Não, na verdade, a família toda envolvida em restaurante. Restaurante, né? Ele é chefe de cozinha, tem um filho chefe de cozinha também, que é o Luigi, né? O Luca, parte administrativa. É uma empresa que, assim, tem um carinho muito especial. Passei por lá e agora estamos tocando a minha jornada aí para frente, né? Então, eu nasci em Valença, né? Eu falo Valença porque na época era Novo Oriente, mas era município de Valença, né? Zona rural. Zona rural de Valença. Que foi Novo Oriente, passou a cidade em 61. E eu nasci em 60, então era o município de Valença. Então lá meus pais nos criaram, né? Somos 9 irmãos, 5 homens e 4 mulheres. E inclusive a nossa vida de início foi toda em Novo Oriente. Meu pai trabalhava, tinha fazenda, né? Tinha engenho de fazer rapadura e cachaça. Era o trabalho que a gente fazia lá. Que legal. Cortava cana e já produzia e vendia. Exatamente. Aí ia para Valência vender? Ia para a zona rural para a região inteira. Para a região inteira. Vendia em várias cidades da região. A rapadura e a própria cachaça era feita lá em Novo Oriente, no engenho do meu pai, né? Então, no teu caso específico, talvez você seja uma exceção, que você nasceu numa família de um melhor poder aquisitivo, a gente pode dizer. Sim. Graças a Deus eu tive essas condições, né? Meu pai teve condições, inclusive deu estudo para todos os filhos, né? Nós todos somos formados. As formadas, eu fiz o 2º grau, o antigo 2º grau, fiz contabilidade, e meus irmãos todos estudaram, né? Tem uns que têm curso superior. Foi o que o velho deixou de herança para nós, graças a Deus. Agora, nesse meio tempo aconteceu um fato que pegou a família desprevenida. O seu Zé Inácio, seu pai, morreu precocemente. E quantos anos você tinha quando seu pai morreu? Que idade que o seu Zé Inácio veio a óbito, faleceu? Ele que era casado com a dona Maria Jesus, que graças a Deus está viva até hoje, viva. A mamãe. Mamãe está com 88 anos, né? Inclusive meu pai morreu muito novo, né? 48 anos. E deixou a família toda nas nossas mãos, né? O filho homem mais velho, então eu tive que correr para socorrer os demais. Eu estou vendo aqui, são 9 irmãos, mas você é o primeiro homem dessa escala, é isso? Exatamente, tá? Eu sou o primeiro homem, então na época lá eu estava no exército, quando meu pai morreu, eu estava com 19 anos,
E aí eu fiz 1 ano e 1 mês de exército, depois eu tive que sair e vir embora para Brasília, né? Morei 1 ano e 1 mês em Brasília, porque o meu intuito era entrar na Polícia Militar de Brasília, e não consegui, fui classificado para ir para Rondônia era distante demais, eu resolvi voltar para o estado do Piauí. Agora, nesse meio tempo, você acabou tendo a tarefa, junto com os outros irmãos e as irmãs também, de tentar organizar a vida da família. Isso provoca, e a gente sabe em muitos casos, né, principalmente na moda antiga, que a viúva não sabia sequer o número da conta bancária que o falecido tinha. Não era assim que funcionava? Exatamente. Até hoje acontece isso, mas naquele tempo era pior, né, Zé? Pior, exatamente. Antigamente as mulheres eram só para a cozinha mesmo, como fala, com respeito a todas elas, né? Mas Sim. ela era só para isso, cuidar dos filhos e fazer comida para os demais, né? Então ficou essa responsabilidade entregue à minha mão. Foi aonde eu tive que vir para o estado de São Paulo para poder arrumar algum emprego, para poder trabalhar e ajudar os demais lá no estado do Piauí. Agora, na sua infância, eu imagino que devido a toda essa dificuldade, você tenha tido pouca frequência na escola. Até que ano do primário você completou quando ainda estava no Piauí? Lá eu saí formado em contabilidade. Conseguiu em contabilidade, lá próprio. Lá, exatamente. Lá no você estado do Piauí. estudava em Valença? Estudei em Valença, o 2º grau em Valença, né? Quantos quilômetros Novo Oriente da cidade de Valença? 20 quilômetros só. 20 quilômetros. Bem próximo. Então você completou esse ciclo e, portanto, foi para atender o Exército e tentar uma vida militar em Brasília, né? Exatamente. Estamos falando do ano de... 81. 81. Exato. 81. Bom, em 1981, você foi para Brasília. Imagino que a partir do fato de você voltar para sua casa, você decidiu que teria que vir aqui para o sudeste do Brasil, né? Onde em busca de emprego. Foi essa a sua opção? Essa foi a minha opção e foi o que eu fiz, né? Isso eu fiz no ano de 85, né? Eu vim para Orlândia, direto para Orlândia, né? De Valença a Orlândia. Inclusive, antigamente demorava mais para chegar, porque eu tive que ir para o Rio de Janeiro, né? Fiquei no Rio de Janeiro, inclusive a gente estava até no intuito de ficar por lá, mas como nós já tínhamos conhecimento da cidade de Orlândia, aí eu acabei de chegar até aqui a cidade. Eu imagino que uma viagem desta significa uma demanda de quase 4 dias, né? Se nós estamos falando de uma distância de 2.400 com as rodovias naquele tempo, é prato cheio para demorar 4 dias uma viagem dessa, né, Zé? Exatamente. Nós gastávamos 4 dias para chegar aqui até a cidade de Orlândia. De Valença a Orlândia era 4 dias batido. Você não foi seduzido pelas praias do Rio de Janeiro? Não chegou a pensar, aqui vou ficar ou não? Não foi, porque foi a primeira vez que eu saí, né? Apesar que eu tinha morado em Brasília, né? Mas quando eu cheguei no Rio, nós já tínhamos bastante nordestino aqui na cidade de Orlândia e nós já estava com esse intuito de vir diretamente para Orlândia. E a gente estava em busca de trabalho, né? De serviço. Onde a gente encontrava, a gente ficava, né? Mas nós já tínhamos o destino certo, que era a cidade de Orlândia. Oswaldo Pereira da Silva, nosso querido Oswaldão, nasceu em Pedregulho. Conte-me a história. Foi zona rural de Pedregulho, direitinho da família, Oswaldão. Sim, eu nasci em uma fazenda, certo, no município de Pedregulho, né? E fiquei ali nas redondezas, ali entre Pedregulho, Igaçaba, certo? Sempre, tudo distrito ali perto de Rifaina. Isso, sempre na zona rural, fazenda, certo? Naquele tempo era café, que a sua família nas fazendas trabalhava com café, essas coisas todas? Isso, certo, porque na época, certo, era o que girava... Geralmente era o café mesmo, né? Em todas as fazendas era plantação de café. Os seus pais, o seu José e dona Sebastiana, eram nascidos também em Pedregulho ou vieram de algum outro estado? Não, todos nascidos ali na região de Pedregulho mesmo, certo? Meu pai, minha mãe, certo? São todos do estado de São Paulo. Agora, você teve quantos irmãos? 7 irmãos. 7 irmãos. Isso aí. 4 estão vivos, né? E 3 já faleceram. E desses 7 irmãos, 3 faleceram, 4 estão vivos. E os que estão vivos moram em que cidade? Todos aqui em Orlândia. Todos em Orlândia? Todos em Orlândia. Né? Que legal, Oswaldo. Eu vi aqui que você chegou em Orlândia com jovem, 17 anos de idade. 17 anos, né? Porque antes disso eu morei em uma fazenda... Não, antes disso eu morei ali na região de Pedregulho, também morei em Rifaina,
né? Aí já foi na cidade de Rifaina mesmo, na época, antes da construção da barragem lá. É importante, para quem conhece Rifaina, não era bem esse lago bonito, essa coisa, era o Rio Grande, mas sem estar represado. Exatamente. Tanto é que tem uma parte de Rifaina que foi inundada quando foi feita a barragem. Né? Exatamente. Então você viu a Rifaina antiga. Morei na Rifaina antiga, eu tinha lá 10 anos, mais ou menos, certo? Onde que ainda tinha Maria Fumaça, né? Exatamente, é um trecho ferroviário bonito, aquele que vinha, né, lá do alto até Rifaina, né, Oswaldo? Isso, e a cidade velha estão todas inundadas lá, certo? Então, para quem vai lá hoje, nem percebe. E a gente nota, natural, você na zona rural, durante a sua estadia até 17 anos, você não teve a oportunidade de estudar, né? Não, porque a gente, né, meus pais, né, na época a gente morava geralmente em fazenda. Desde o meu nascimento, certo, até eu vir aqui para Orlândia, né, eu morei, acho que até aos 17 anos, em 10 ou 12 fazendas, certo? Quer dizer, era uma vida cigana. Exatamente, era praticamente nômades, né? Por exemplo. É quase uma safra por ano, você ficava numa cidade, numa fazenda, perdão. Exatamente, certo? Quer dizer, a gente às vezes morava 1 ano em uma fazenda, 2 anos em outra, certo? Então praticamente não tinha tempo de estudar. Para ser real, certo? Eu cheguei a fazer, né, 3 anos sem sair do primeiro ano. Não dava tempo de concluir, Oswaldo. Não estava concluindo, já estava. Eu vim concluir depois que eu mudei para Orlândia. E o pior disso tudo, né, e a gente lembra isso, aquela teoria hoje, criança não pode trabalhar, mas esse cara aqui pegou no batente, né, porque sobrava para você também, para trazer o sustento de casa. Isso. Como várias pessoas da minha geração. Não que eu estou dizendo que menor tem que trabalhar, não, mas era uma outra realidade. Outra realidade. As leis trabalhistas eram diferentes. Isso. A importância de se ir à escola não era tão importante quanto hoje, porque a educação é fundamental até para que as pessoas que nascem num berço não tão cheio de dinheiro tenham condição de progredir, né? Tem condição. Então isso pesa bastante. Porque um país só evolui com a educação, né? Um povo que tem educação, geralmente o país se torna mais avançado. Então eu vim para Orlândia já com 17 anos, né? E trabalhei aqui. Se falava pau de arara na época, né? Também cortando cana. Trabalhei na usina, quando a usina, a primeira safra da usina, né, Vale do Rosário, que foi em 65, a gente trabalhava carregando cana no ombro. Né? O bicho pegava. Sem Mas ainda quando você, antes de vir para Orlândia, nesse período você, portanto, não teve a oportunidade de estudar, fez até o 2º ano. Até o 2º ano, certo? E por que a família decidiu sair de lá para vir para Orlândia? Quando é que vocês chegaram em Orlândia? Sim. Moramos aí em uma fazenda ali entre Guará e Ribeirão Corrente. Tá. Já um pouquinho mais perto daqui. Um pouquinho mais perto daqui. Aí teve um parente que veio morar em Orlândia. Qual parente, Oswaldo? Hoje os familiares moram em Franca, ele já faleceu já, certo? Mas os primos moram todos em Franca, certo? E na época, certo, ele trabalhava na Escomove, certo? E meu pai interessou, né? Interessou e viemos para cá. Isso já em final de 1964. Você tinha 17 anos, portanto. 17 anos. O primeiro serviço, ou a primeira empresa que você trabalhou, qual foi? A primeira empresa... Além do primeiro, você foi cortar cana. Cortar cana. Durante quanto tempo você foi trabalhador rural? Já, né, carpia café também como boia fria, vamos dizer assim, né? Aí trabalhei de saqueiro, depois, isso sem carteira assinada, né? Depois, o meu primeiro emprego com carteira assinada foi na Comove. Na Comove. Em 1969. Registrado pela Comove e também como saqueiro ou trabalhava dentro da indústria? Como serviços gerais. Já foi para dentro da fábrica. Isso, mas lá pegava no pesado também. Serviços gerais, pega pesado. E na época também não tinha tanta tecnologia, tantas as máquinas hoje que faz um serviço para o serviço braçal,
a gente que fazia mesmo, né? Isso, estamos falando, você entrou na Comov com que idade você tinha? Eu estava com 20 anos. 20 anos. 20 anos. E foi justamente na Comov que surgiu o Oswaldão Atleta. Me disseram, não sei se é verdade, você até tentou jogar no campo da Comov, que sempre teve tradição, tinha Marcão, tinha Guinim, tinha Japão, tinha todo mundo, mas você não levava jeito para o futebol. Me conta essa história. A Comov tinha 4 times na época. Inclusive, foi iniciar jogadores para a associação. Sim, Atlético de Uberlândia, certo? Adão, Japão. João Malveste. João Malveste, certo? O próprio Guinim. O próprio Guinim, certo? Perfeitamente. Então, ela tinha 4 times. O time principal, certo? Tinha lá nós falamos segundo, né? Segundinho. O segundo do time principal, tinha o Mugiano, o segundo do Mugiano, né? Então era 4 times. E eu jogava no terceiro, que era o Mugiano. Está valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Hoje, uma reportagem especial, os bastidores de um leilão. Nós sabemos que o Brasil tem uma grande tradição em termos de promoção de leilão, tanto na parte pecuária, como também na parte equina, de forma especial, os cavalos. E hoje, o nosso destaque é o acompanhamento de um dos leilões considerados mais tradicionais de todo o Brasil, o Mangalargão, que está na sua 34ª edição. O local de realização desse evento é a cidade de Orlândia, região nordeste do estado de São Paulo. E nós estamos aqui, na Fazenda Boa Vista, uma fazenda que está junto ao perímetro urbano da cidade de Orlândia. E aqui nós vamos acompanhar desde os preparativos até o leilão, trazendo e detalhando tudo para você dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Venha comigo! Uma pergunta que com certeza você me faria. Mas como eu sei a qualidade de um animal? Estamos aqui ao lado do veterinário, o Guilherme Cardial. Ele vai mostrar em detalhes a morfologia desse animal para a gente saber as qualidades de cada região do corpo desse animal. Olha, primeiramente, o que define o padrão é a cabeça do animal. O cavalo manga larga ele tem que ter chanfro retilíneo, que é essa região aqui, fronte larga, essa região aqui da cabeça do cavalo, olhos afastados, boca rasgada e orelhas bem implantadas. Proporcionalidade também é importante nisso. É importante a proporcionalidade entre pescoço e cabeça. O pescoço tem que ter o tamanho da cabeça mais 1/3, assim que descreve o padrão. Mas o que mais define o padrão é o chanfro retilíneo e a cabeça desse tamanho, com olhos afastados, narinas bem oblíquas. Depois, o que a gente avalia no cavalo manga larga. O cavalo manga larga é um cavalo de função, cavalo de marcha e com aptidão para galope, etc. O cavalo ele tem que ter bons aprumos, ele tem que estar com os membros bem definidos, bem colocados em um quadrado, membros anteriores e membros posteriores. O bom cavalo de sela ele tem que ter ângulos e proporções ideais para isso. Para facilitar quem monta, é isso? Para facilitar quem monta e para ele poder se deslocar melhor, movimentar melhor. Quando o cavalo ele movimenta bem, ele tem ângulos e proporções ideais, ele se torna mais equilibrado, mais cômodo e macio dentro do seu cômodo e de melhor galope. E para isso ele precisa ter ângulos e proporções. Uma das coisas que é ideal no cavalo de sela, um cavalo manga larga, é o ângulo da espala, ele tem que ter uma espala comprida e bem angulada.
E esse ângulo segue tanto da escápula e da espada, quanto de quartela. Então, precisa ter uma espada ampla, bem inclinada. Essa região aqui do cavalo é a cernelha, que é onde encaixa a sela. A cernelha tem que ser atrasada para a gente ficar num ponto correto de equilíbrio, tanto para o cavaleiro quanto para o cavalo poder desempenhar bem a sua locomoção. Aqui, dorso, lombo tem que ser reunido, coberto de musculatura para que sustente o peso do cavaleiro. O cavalo precisa ter bom ângulo de posterior, de garupa e posterior, que a gente fala que é essa região que é o motor do cavalo, é o que impulsiona ele. Então a angulação tem que ter essa angulação aqui de ilho e isquio e também boa angulação de posteriores para que faça com que ele consiga se locomover com bastante energia e com isso dando ao cavaleiro mais conforto e o cavalo conseguindo desempenhar também bem sua função. O que a gente também não pode esquecer, que é fundamental um cavalo de sela, é o tronco, é o arqueamento de costela. Tem que ter costelas arqueadas e compridas. E isso também vai, além de dar mais cômodo ao cavaleiro, tem a questão também da respiração, que o pulmão é maior. E a gente também tem que falar do conjunto de frente, o pescoço ele tem que sair, tem que estar bem inserido ao tronco, saída alta em relação ao peito, bem direcionado, com linhas retilíneas e com bastante obliquidade, que isso dá conforto ao cavaleiro, dá cômodo. Agora, essa é uma fêmea, que idade tem? Essa tem 2 anos e meio. Quando você tem ainda potrinho, um animal, visualmente você já pode definir a qualidade dele? Já o potrinho com 30 dias, a gente já consegue ter uma noção já sim. E a gente sabe que vocês investem sempre na questão da melhoria genética, né? Sim, que ela é, isso. Com certeza, essencial para isso. Genética, isso, para que a gente tenha uma melhora zootécnica também, né? Não é só a genética. Essa menina, Chimbica, é isso? Chimbica. A Chimbica, vocês vendem metade. Explica isso, como é que esse... É assim, como é um animal assim, de exceção, um animal muito bom. Esse é um animal diferenciado, Diferenciado. Né? Um dos animais diferenciados do leilão. Então, para não abrir mão de 100% e a gente ter ainda ela para trabalhar na reprodução, para poder coletar embrião, etc., então disponibiliza só 50%. E fica um período com quem compra esse 50% e outro período com vocês? 1 ano em cada propriedade. Fica alternando. E qual é a fertilidade de uma fêmea quando essa? Até com que idade? Olha, uma égua bem cuidada, bem tratada, feito a reprodução correta, manejo correto, até 18 anos vai bem. 18 então, anos? 18 anos. Tá bom, pessoal? 18 anos. Então vocês acabaram de ver aí uma estrela, né, do leilão. Essa é considerada uma das grandes estrelas pela pouca idade e pela qualidade, conforme o veterinário Guilherme acabou de explicar dentro desse nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida.